Bom, a história da escalada do Everest começou... Essa decisão começou em 2020. Eu já era guia de alta montanha, eu já praticava escalada, eu conhecia esse esporte ainda burguês, ainda caro, mais ou menos em 2007. Comecei a trabalhar através desse esporte numa operadora de montanhismo. Me tornei vendedora, depois assistente de guia, finalmente guia especializada em alta montanha. Mas o desejo de escalar o Everest é muito mais recente. Foi em março de 2020, quando estávamos começando pandemia, em que eu tinha que guiar um grupo de 4 pessoas até o campo base do Everest. A saída foi cancelada. Na mesma data, eu determinei minha próxima ida ao Nepal. Quero ir mais alto do que o campo base, quero passar dos 5.300, porque eu queria muito conhecer o Vale do Silêncio. Vale do Silêncio está entre os campos 1 e 2 dessa montanha. O que é o Vale do Silêncio? Vale do Silêncio é um trecho do Monte Everest, muito extenso, coberto por neve, por gelo. Está entre 6.100 metros, vai até 6.400, então campo 1 e campo 2 da montanha. É uma parte desse lugar que quando eu vi através do arquivo pessoal de um colega de trabalho, o Carlos Santalena, eu achei maravilhoso, achei incrível. Eu falei, quero estar lá. Só que para passar pelo Vale do Silêncio, você precisa participar de uma expedição ao topo do Everest. Naquela ocasião, eu pensei, quero muito. Essa questão da doença, da pandemia, me fez refletir muito sobre a vida. Eu queria viver mais intensamente, eu queria realmente não deixar meus desejos, meus sonhos de lado. E eu comecei o projeto. Legal. Comecei entendendo que, poxa, eu não tinha nem dinheiro para isso. Comecei de zero realmente e deu certo. A gente acabou prosseguindo aí com um plano, com algumas execuções, e a gente teve a oportunidade de estar lá. Mas como funciona a Areta? Primeiro você precisa subir o pico do Everest para depois chegar nesse vale? Como... Boa. A expedição Everest tem a duração de aproximadamente 60 dias. 60 dias? 60 dias. A gente sai do Brasil, faz uma conexão ou em Doha ou em Dubai, chega em Katmandu, capital do Nepal. Chegando em Katmandu, a gente cumpriu alguns dias de quarentena, porque ainda estávamos em pandemia, isso aconteceu em 2021. Tá. E aí eu embarco para Lukla. Lukla é o primeiro vilarejo da ascensão ao topo do Everest. Lukla está a 2.700 metros de altitude. De Lukla até o campo base, 5.300, foram 10 dias de caminhada, 10 dias de trekking. E aí do campo base em diante é que eu tinha mais 50 dias aproximadamente entre subida e descida. Na subida é que a gente passa pelo Vale do Silêncio. O Vale do Silêncio está no campo, entre o campo 1 e o campo 2, e o Everest tem 4 acampamentos. O último acampamento, então, é o quarto, a 8.000 metros de altitude. A única forma de eu, de fato, conhecer esse lugar, o Vale do Silêncio, era passando pela expedição por todos os acampamentos. Caramba, então só pra entender, você vai pra esse aeroporto que, se eu não me engano, é o aeroporto mais perigoso do mundo, né? Um negócio Isso assim, mesmo, que ele é mesmo. bem remoto, não pode fazer, você não pode arremeter, é um negócio bem... É considerado um dos mais perigosos do mundo por muitos motivos. Primeiro que o início dele... A pista de pouso está logo no final de um vale, né? Então a gente está sobrevoando um vale ali no Himalaia e de repente surge a pista. A pista tem aproximadamente 520 metros de distância, é curtíssima. Nossa. O avião, para conseguir fazer a frenagem, tem que estar com o pneu levemente murchado. E ao final da pista tem uma muralha de pedra. Se o piloto não tem tempo de frear por completo, ele pousa e ele já vai virando à direita para aproveitar o último resquício de pista à direita, como se fosse um L, para conseguir essa frenagem final. Os pilotos desse bimotor, desse avião pequenino, são de altíssima capacidade, né, técnica, porque de fato não é elementar pousar nesse lugar. Já começa aí a adrenalina da expedição. Na hora que chega no local, já começa a adrenalina. Cara. Com certeza. Aí você pousou lá, beleza. Aí você tem aquela uma cidadezinha ali, bem pequenininha, aí você fica um tempo lá e depois você começa a ir em direção ao Everest, é isso? Na verdade, a gente chega, então a gente pousa, faz uma hidratação, porque a hidratação é algo muito importante em alta montanha, pra gente ter adaptação à altitude, ao ar rarefeito. Então a gente toma chás, toma águas, olha o lugar e já começa o trekking, já começa a caminhada. Nesse primeiro dia já são aproximadamente 3 horas de caminhada para ir ao próximo vilarejo, onde a gente terá o pernoite. Basicamente, em cada vilarejo, então até o campo base, nós vamos pernoitar em que a gente chama de lodges, que são pequenas casas ou de alvenaria ou de madeira. A gente tem a refeição nesse lugar.
Café da manhã, almoço, janta, lanche. Às vezes tem banho, olha só, tem banho na montanha, olha que beleza. Mas não é a ducha da nossa casa, é geralmente um pouco de água quente num balde, em que a gente pode fazer uma melhor higienização. Às vezes isso não é possível, então a higienização acaba sendo através de lenço umedecido. Mas basicamente a gente, desde o primeiro dia, começa caminhando. E todos os dias a gente caminha de um vilarejo para outro, para ter os pernoites, para descansar, para dormir, para ter as refeições.